Vamos começar pela máquina, né? A parte, uma das mais importantes, material genético. Olha só, aqui no DNA, a gente tem proteínas trabalhando, a gente tem enzimas, a gente tem RNA polimerase, a gente tem DNA polimerase. E eu falei para vocês que lá na replicação, quando eu vou dividir a célula, né? Quando a célula ela vai ser dividida, eu tenho a produção de um novo DNA. Então vamos lá. Eu tenho aqui o DNA. Vai aparecer aqui uma enzima que é a topoisomerase, né? Que ela vai desenrolar o DNA, que ele tá todo enroladinho. E aí a gente tem a helicase, né? A helicase ela vai quebrar a ligação de ponte de hidrogênio entre as bases nitrogenadas e vai abrir isso aqui, fazendo uma forquilha de replicação. Ok. Aqui nós vamos ter a DNA polimerase criando uma nova fita de DNA e do lado de cá também. Beleza. Criamos aqui uma fita dupla, essa fita dupla vai para uma célula, essa outra fita dupla vai para a célula filha. Porém, a DNA polimerase é uma enzima. A DNA polimerase, se ela é uma enzima, é uma proteína, ela vem da leitura de um gene. Concorda que ela pode ter sido processada errada? Se ela foi processada errada, na hora dela colocar essas bases nitrogenadas aqui nessa nova fita, essas duas, né, novas fitas, ela pode colocar um nucleotídeo errado. E aí eu falei para vocês que tem também lá em GAP2, né, no ciclo celular, a gente tem GAP1, síntese e GAP2. Lá no GAP2 há uma conferência disso aqui para ver se tá legal. Mas essa enzima, essas proteínas que vão conferir se tá tudo certo, elas também podem estar diferentes. Elas podem deixar passar um erro. Ou seja, aqui, gente, no DNA, na formação de um novo DNA, eu vou desenhar só uma aqui, tá? Na formação de um novo DNA, nós podemos ter erros. E quais são esses erros? Quando a gente tem esses erros no DNA, nós falamos de erros de modificação no DNA. Modificação, se há uma modificação do DNA, nós podemos originar doenças. E nessa modificação de DNA, nós temos, por exemplo, a substituição. Eu falei para vocês que se de um lado é citocina, do outro é guanina. Pode ter uma substituição aqui. Pode vir uma adenina aqui no lugar. Isso é substituir. É trocar um nucleotídeo. Só trocou. Prof, mas trocou. Esse gene, esse pedaço vai ler um RNA errado? Vai. Ele vai ler um RNA errado e esse RNA, por exemplo, se for o RNA mensageiro, na hora que ele for lido, vai produzir uma proteína diferente. Como assim diferente? Esse pedacinho dela, se era para ele ser assim, ele pode ser assim. E aqui nós temos doenças. Essas proteínas construídas de forma errada, errônea, elas podem causar doenças. Quais? Muitas. Se eu sentar aqui falando todas as doenças para vocês, é muita coisa e outra. Como vocês ainda não têm alguns conhecimentos prévios, eu não quero encher muito a cabeça de vocês. Então pensem o seguinte: todas as vezes que vocês estiverem na clínica, na cirurgia, ou então lá estudando a parte de inspeção, saneamento, inspeção inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, que é a parte de abate, toda vez que você estudar uma doença, você tem que estudar ela focando aqui, ó, vindo aqui na célula e entendendo como que essa doença surge, todas as vezes. Todas as vezes que você pegar uma doença para estudar, você tem que entender o que está acontecendo nessa célula. Então, vamos lá. Quando eu falo que é uma substituição errada de nucleotídeo. Mas isso também pode ser por deleção. Ou seja, quando a gente tem uma deleção, a gente tem uma remoção de uma ou mais bases. Literalmente. Esse gene, ele fica sem um pedaço. Sem uma base nitrogenada. Tá aqui o grupo fosfato e a pentose, só que fica faltando as bases nitrogenadas aqui. Isso é deleção. E quando, ou seja,
DNA tá aqui, mas tá faltando base nitrogenada. Quando eu falo que é inserção, eu estou aumentando esse DNA. Eu inseri nesse DNA nucleotídeos a mais, ou seja, esse DNA ele é maior do que o normal. Esse gene que tem esse pedaço maior do que o normal vai produzir os RNAs e vai produzir também proteína errada. Nos 3 casos, prof, eu produzo proteína errada? Sim, nos 3 casos eu produzo proteína errada. Vamos pensar numa situação? Vamos pensar assim, isso aqui é um interferon. Essa proteína aqui é um interferon, é uma molécula sinal extremamente importante para a defesa do nosso organismo, ou seja, uma célula se comunica com a outra através do interferon. Imagina o interferon errado, ele não vai funcionar. Ou seja, seu sistema imune não vai funcionar da maneira correta, ok?